te ama independente da vontade humana, da vontade de Deus e da vontade permissiva de Deus. Independente da tua vontade. Qual é a tua vontade? Independente de qual é a tua vontade, independente de qual é a vontade de Deus, independente de qual será a vontade permitiva de Deus na sua vida, Deus te ama. Deus te ama. E Davi, por um minuto da sua vida, por um instante da sua vida, Davi então ficou pesaroso, Davi ficou tenso, Davi ficou preocupado, Davi ficou com o seu coração pesado diante da situação. Porque o que Davi mais queria era agradar a Deus. O que Davi mais queria era poder estar agradando a Deus. O desejo de Davi era agradar a Deus. Davi queria em todo o tempo fazer o melhor e agradar a Deus. Porém, nem sempre a minha e a tua vontade é a vontade de Deus. Porém, nem sempre a vontade de Deus é a minha e a tua vontade. Porém, nem sempre a vontade permissiva de Deus vai trazer para a minha vida e para a tua vida alguma benfeitoria. Mas Deus nos ama. Deus ama a minha e a tua vida. Independente do que acontece. Independente do que vai acontecer ou do que já tem acontecido na minha vida e na tua vida. Deus ama a minha e a tua vida. E Davi precisava ter essa certeza. Davi precisava ter a certeza de que Deus amava a vida dele. E Davi teve a certeza de que Deus o amava. A Bíblia Sagrada diz que Davi, ele constrói então o templo, ele constrói a sua casa. E quando Davi constrói a sua casa, Davi ele vai lá e põe a cidade de Davi. E quando Davi faz a cidade de Davi, um templo muito bonito, muito maravilhoso, a Bíblia Sagrada diz que Davi vai lá e faz ali na sua casa uma tenda dentro da sua casa. Como se fosse nos dias de hoje, Davi fez uma sala de oração. Ele fez uma sala, um local reservado dentro da sua casa. E ele disse, olha, aqui na casa de Davi, esse lugar ao qual eu estou separando, é o local ao qual será a presença de Deus. E a Bíblia Sagrada diz que Davi ele tinha das melhores intenções. Davi, então, ele constrói um carro de boi. Ele constrói, então, um carro de boi todo moderno, todo bonito. Ele coloca então aquele carro de boi a ser puxado por bois. A Bíblia Sagrada diz que Davi então ele desce com todos os homens de Israel para pegar a Arca da Aliança e trazer a Arca da Aliança para dentro da casa de Davi. E a Bíblia Sagrada diz que nesse acontecimento ao qual está todo Israel feliz, todo Israel alegre, Davi alegre, os homens ao qual acompanhavam Davi estavam junto com Davi. Os homens ao qual estavam sempre a serviço de Davi, amigos próximos, amigos confiáveis, que estavam junto com Davi, todos ali junto com Davi. A Bíblia Sagrada diz para mim e para ti que eles começam a trazer a arca. E quando eles vêm trazendo a Arca da Aliança em cima daquele carro de boi, a Bíblia Sagrada diz que os bois tropeçam. A Bíblia Sagrada diz que a roda do carro de boi trava e a Arca da Aliança balança para cair. Quando a Arca da Aliança tenda para cair ao chão, a minha Bíblia, a tua Bíblia diz que Uzá, um dos amigos de Davi, amigo querido de Davi, um dos homens ao qual Davi considerava, tinha uma intimidade, tinha uma amizade. A Bíblia Sagrada diz que Uzá, então, vendo a arca cair, ele fica preocupado em ver a arca cair. A Bíblia não diz que ele fica preocupado, mas tudo nos diz que ele fica preocupado. Opa, a arca vai cair, a arca não pode cair. Se nós estamos aqui por causa da arca, se Davi construiu dentro da sua casa um lugar para a arca, se todos nós estamos na única finalidade, que é levar a Arca da Aliança para dentro da cidade de Davi, se a arca cair, a arca é o mais importante. Não pode cair a arca. Eu vou segurar. A Bíblia diz que Uzá vai lá e põe a mão na arca. Vou segurar a arca. Quando Davi ele contempla e vê Uzá segurando a arca, ao mesmo tempo ele contempla e vê Uzá sendo aberto. As suas entranhas se abrem. E Davi vê o seu amigo morrer. Ele morre. Todo Israel vê. Uzá se abre ao meio e morre.
Davi fica triste. Todo Israel fica triste. E agora, o que fazer com a arca? Uzá colocou a mão na arca, morreu. Quem é agora que vai colocar a mão na arca? Quem é agora que tem coragem agora de ficar com a arca agora na sua casa? Porque nós não podemos deixar a arca agora no meio do caminho. Não podemos deixar a arca agora aqui neste local. Aonde acabou de acontecer agora a morte de um homem. Um homem que só queria segurar a arca. Ele acaba de morrer. E agora? O que nós vamos fazer agora? O que nós vamos fazer com a arca? Não dá para levar a arca, não dá para continuar. A Bíblia Sagrada diz então que eles pegam a arca da aliança e deixam a arca da aliança na casa de Obed-Edom. A Bíblia Sagrada diz que Obed-Edom era um daqueles ao qual eram encarregados a estar como os levitas louvando. Eles pegam a arca da aliança e deixam na casa de Obed-Edom. A Bíblia Sagrada diz para mim e para ti que a arca da aliança fica na casa de Obed-Edom. Davi sobe para a casa de Davi. Acaba-se aquela festa. E agora Davi começa então a colocar pontos de interrogação sobre a sua vida. Davi começa a ver então e começa a perguntar para Deus. Davi começa a perguntar para Deus: como eu vou fazer e o que eu vou fazer? Porque eu preciso trazer a arca para dentro da cidade de Davi, para o lugar ao qual eu deixei reservado. Aí Deus vai e fala com Davi tremendamente. Deus fala com Davi tremendamente. Deus dá uma lição de moral para Davi. Quando Davi começa a falar com Deus a respeito de moradia, a respeito de casa, Deus fala com Davi tremendamente. Deus fala: ei Davi, posso, meu Deus, morar em casa feita por mãos de homem? Deus traz ensinamento para Davi, diz: ei Davi, tu não vai construir casa nenhuma para mim, Davi, porque tu derramou muito sangue em tuas mãos. Tu é homem de guerra, derramou muito sangue. Teu filho que vai vir, Salomão, aquele ao qual há um juramento do teu trono, esse sim, Davi, esse vai construir então um templo ao qual o meu nome será adorado, Davi. Mas pode ficar tranquilo, Davi, que a arca da aliança simboliza a minha presença. Tu vais trazê-la de volta para a tua casa. A Bíblia Sagrada agora diz agora para mim, para ti, que Davi então ele se preocupa então em querer fazer a coisa certa, porque Davi começa a ver que teve algumas coisas ao qual fugiu do cotidiano normal. A Bíblia Sagrada diz para mim, para ti, no livro de Números e de Levíticos, que Deus tinha estipulado, Deus falou para Moisés: ei Moisés, quem vai carregar a arca são os levitas. E eles vão carregar a arca em cima dos ombros. Vai ser passado um varão sobre as argolas. E os levitas vão colocar os varões sobre os ombros e vão carregar a arca. Moisés fez aquilo que Deus tinha mandado. Davi quis modernizar a coisa. Davi quis construir um carro de boi. Deus permitiu. Deus permitiu que o carro de boi fosse construído. Deus permitiu que a arca ficasse em cima do carro de boi. Há algumas coisas na minha vida e na tua vida que se chama-se vontade permissiva de Deus. Há algumas coisas na minha vida e na tua vida que é vontade de Deus. É a vontade divina que prevalece. É a vontade de Deus e pronto. Há algumas coisas na minha vida e na tua vida que é a minha e a tua vontade. É a minha e a tua vontade. E há algumas coisas que são vontade permissiva de Deus. Deus não quer. Deus não quer. Deus está vendo que eu e você vamos se ferir. Deus está vendo que eu e você vamos se machucar. Mas eu e você queremos. Eu e você queremos. Eu e você está falando: eu quero, eu não vou abrir mão, eu quero, é meu, Senhor. Amanto e de faço, te calabraçu. Eu quero. Você quer? Então tá bom. Então eu vou entrar com a minha vontade permissiva. Eu vou permitir então. Porém, nem sempre, meu amado, a vontade permissiva de Deus, eu e você estaremos gozando do melhor de Deus para as nossas vidas. Deus